pessoa que está aí perto de você. Dá um sorriso para ela assim. Oi. Legal. Legal, legal. Seja bem-vindo aí. É muito bom estarmos aqui. Amém? Irmãos, dando seguimento, que aqueles que não tiverem Bíblias aí, essas moças estão alcançando as Bíblias para vocês hoje. Com certeza, pastor. Era o mínimo, né? Estão alcançando as Bíblias para vocês. Dando seguimento à mensagem que começou no último domingo, no domingo de ceia. Nós continuamos uma jornada na oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus, que é revelada na palavra no capítulo 17 do Evangelho de João. E nós falamos na semana passada a respeito da natureza gloriosa do Pai revelada no Filho, e o quanto ele abriu mão da sua natureza divina para revelar a natureza do Pai, tendo assim autoridade sobre toda a humanidade, e deu como presente para cada um de nós a vida eterna. E essa vida eterna que se trata de uma vida plena, uma vida, não simplesmente uma vida que dura para sempre, mas uma vida repleta de tudo aquilo de bom que o Pai reservou para os seus filhos, uma vida longe do pecado. E essa vida começa diante de todos aqueles que se manifestam reconhecendo Ele como Filho de Deus e como Salvador da sua vida. E um processo de transformação passa a acontecer nas nossas vidas, uma vez que somos então corpo de Cristo e igreja do Senhor. E falamos sobre isso na semana passada. E hoje eu quero convidar vocês para a leitura comigo, lermos não só esses 5 primeiros versículos do capítulo 17, mas também estendermos até o capítulo 8, até onde iremos hoje. Você achou aí, irmão? Evangelho de João, capítulo 17, versículos do 1 ao 8. Em especial hoje do 6 ao 8. Posso ler? Amém? Estou enrolando até agora, você não procurou ainda o João 17, irmão? Não, você está em Gênesis aí. Calma lá. No máximo deve estar em Êxodo aí, pelo que eu estou enxergando na Bíblia. Ou está com a Bíblia de cabeça para baixo. Tá? Então tá, vou ler mesmo assim. Amém? Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa: que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus, e tu os deste para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem, e agora sabem que tudo o que me tens dado vem de ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste, e eles a receberam, e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Amém? Irmãos, eu preciso, junto com você, caminhar nessa oração, cara. Pensa comigo, Jesus tinha revelado ao mundo inteiro
pelo menos ao mundo em que ele conseguiu alcançar, aquelas pessoas que estavam próximos ao seu redor. Ele alcançou a organização da sociedade, que de fato deveria estar preparada, sejam bem-vindos, pessoal, que de fato deveriam estar preparados para a sua vinda. Muitos e muitos anos antes, o Senhor já havia se revelado a Abraão, aos seus filhos, à sua descendência. Mais tarde, a Moisés, que trouxe a revelação na lei. Depois, profetas. E mesmo assim, depois de 300 anos de silêncio, se eu não me engano, é isso? 300 anos de silêncio, adiantados pela vinda do último daqueles que seriam os profetas messiânicos, João Batista anuncia dizendo para eles o seguinte: quem disse que o machado não está posto na raiz da árvore prestes a cortá-lo? Arrependam-se, raça de víboras. E as pessoas iam até o deserto ouvir aquele sujeito pitoresco, estranho, separado de todos os outros, que se alimentava de quê? Mel silvestre e o que mais? Gafanhoto. Se vestia com peles e morava longe da civilização que existia. Às vezes eu olhava para esse texto e pensava que João Batista ficava tipo no meio da areia, assim, né? Deserto. Não, o deserto é longe da civilização que ali existia. E aí o que acontece? Esse povo começa a ver e houve a necessidade de enviar alguém para anunciar uma mensagem que dizia: arrependam-se. Arrependam-se porque é chegado o reino do céu. Porque João Batista já tinha tido um contato muito louco, aliás. Um contato de barriga com barriga com o Filho de Deus, que era seu primo, segundo, terceiro grau. E o que acontece, cara? Aquele povo, para quem Jesus deveria chegar e estar aguardando a sua vinda, aquele povo que deveria estar andando ansiosos para a vinda daquele que seria assim o sacrifício verdadeiro, aquele que daria sentido a toda a lei que foi exercida há quantos anos, aquele povo, no dia que foi chegada a hora da revelação da natureza gloriosa do Pai, no Filho que o Pai enviou, estavam religiosamente estacionados, travados, encharcados, endurecidos da sua religiosidade. Aquele povo que sabia e tinha o conhecimento, ai daqueles mestres da lei hipócritas, que têm a chave do conhecimento, mas não entram e não deixam que ninguém entre. Eles sabiam quem era o Filho, eles sabiam quem era aquele que enviaria o Filho, eles conheciam o Deus, eles conheciam toda a história, mas quando ele veio, ele pegou esse povo endurecido, acostumado a viver uma realidade hipócrita. Olha para o irmão que está do teu lado. Você sabe o que é hipocrisia, irmão? Sabe, irmão? Hipocrisia é parecer ser o que não é. Hipocrisia é levantar uma bandeira que você não defende. Hipocrisia é bater no peito dizendo: não, eu faço, eu sou, mas na verdade não faz e muito menos é. E o que acontece, cara? Passou batido no último domingo. Para que Jesus faz uma oração? Irmão,
Para que Jesus fez essa oração? Para que ele faz a oração? Para falar com quem? Com Deus, né? Não é? Ele levanta os olhos para o céu e começa a falar com Deus. Mas cá para nós. Jesus, quando ele voltou, né, depois que ele foi para a cruz, voltou, ele encostou em João e disse assim: João, tem uma história que eu quero contar só para ti, cara. O quê? Se lembra aquele dia antes de chegar no jardim, quando aconteceu aquela bagunça? Eu fiz uma oração dizendo para Deus assim, assim, assim. Foi isso? Não sei. Não sei. Mas imagino que não. Até porque Jesus tinha mais o que fazer. Mas o que aconteceu? Jesus, ele está diante dos discípulos. Ele levanta os olhos para o céu e começa a falar em alto e bom som. Irmãos, Jesus fez poucas orações assim, sabia? Poucas orações assim. Quando ele ia se recolher para falar com o Senhor, ele ia sozinho, lembra? Lembra que ele ia sozinho? Ficava sozinho, se recolhia. Mas essa oração foi específica. Porque, como nós falamos semana passada, aquilo que precisava acontecer já tinha acontecido. A natureza gloriosa de Deus já tinha sido revelada no Filho. A morte já tinha sido vencida através daquilo que foi apresentado no Filho. Porque Jesus não veio para a terra e morreu só na cruz, mas o ato dele de se tornar um ser humano já foi um ato de morte. E tudo aquilo que ele tinha passado já tinha completado. Simplesmente seria brindado com um final trágico, mas também divino. E o que acontece? Ele ergue os olhos para o céu e começa a orar, dizendo para Deus aquilo que o povo, aquilo que os seus discípulos, aquilo que nós, hoje, precisaríamos saber que o nosso Senhor Jesus disse para o Pai. Porque se a gente não soubesse que Ele estava pensando, inclusive na gente, nós não saberíamos muito bem o que Jesus queria fazer. Desligou, tá bom. É que às vezes quando dá um barulhinho assim, a gente fica com medo de explodir, né? Mas está tudo bem, irmão, só apagou ali. Muitas vezes a nossa oração, irmão, e às vezes a gente não entende isso, eu quero que você preste bastante atenção. Isso acho que foi matéria do nosso primeiro retiro, e o Gui pregou sobre isso. Às vezes a nossa oração, a gente precisa entender que o Senhor já sabe o que nós pensamos. Ele sabe, Ele não está limitado dentro de um limite de tempo e espaço. Ele sabe o que aconteceu, Ele olha as coisas antes das coisas acontecerem e sabe o que vai acontecer depois, porque Ele é maior do que o próprio tempo, Ele criou o tempo. E isso é muito louco, não conseguimos compreender isso. Imagina, alguém que olha as coisas de um plano superior, aonde o passado, o presente e o futuro estão dentro do mesmo plano. Então, irmão, uma oração se torna de fato ilógica. Se nós temos um Deus que sabe tudo o que é melhor para nós, para que nós precisamos dizer para Ele o que nós queremos? Para quê? Para que a gente saiba que quando aquela coisa aconteceu, foi porque nós oramos e foi Ele que fez. Se você está na sua casa, está doente, teu filho está doente, você coloca a mãozinha na barriga dele porque ele está com cólica de noite, está chorando a noite toda e tu tem que trabalhar amanhã. E tu diz: Senhor, faz alguma coisa, Senhor. Eu já sacudi, eu já botei de cabeça para baixo. Agora é só contigo, Pai. E aí ele vai e acalma e tu diz: nossa, funciona. Bota a mão na tua carteira para ver e pede para encher de dinheiro para ver se vai funcionar. Não vai. Porque Deus se importa com o que é importante. Mas se você não fizesse a oração e Ele parasse, você nunca ia dar glória àquele que mereceria a glória. Você ia achar que é de sacudir que Ele melhorou. Porque muitas vezes, quando você sacudiu Ele de barriga para baixo, durante a noite toda, não foi você sacudir Ele de cabeça para baixo a noite toda, mas foi Deus que fez com que Ele parasse, porque você precisava dormir. Mas como você não fez a oração, você não deu glória àquele que deveria ter glória. Então a oração é para que a gente reconheça, e não para que mude a vontade de Deus. Você entende isso?
E às vezes as coisas não acontecem até que a gente ore, para que a gente saiba quem é que resolve os nossos problemas. Mas se isso é assim conosco, imagina então com Jesus e Deus. Se os dois estão sabendo tudo, se os dois entendem todas as coisas, se os dois são um só. Eu vi ontem pela 100ª vez, estava passando na TV enquanto eu jantava, o filme do X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, o melhor de todos, na minha opinião. E tem uma cena emblemática em que o Dr. Xavier do passado conversa com o Dr. Xavier do futuro. E ali, naquele momento, eu assisti e não dei a menor bola para isso. E agora, enquanto eu estou falando isso para vocês, de Jesus falando com Deus, eu imagino o professor Xavier falando com ele mesmo. Do passado para o futuro, de uma loucura, de dois planos, onde as coisas tudo acontecem ao mesmo tempo, e o que está acontecendo? E uma coisa influencia com a outra, mas na verdade tudo que ia acontecer já era para ter acontecido. E aí eu digo para você, irmão, se Deus fala, pode falar através de uma pedra, por que não através do X-Men, Dias de um Futuro Esquecido? Então, Jesus está orando e dizendo o seguinte: revela, Senhor, a natureza. Divina, agora do Filho. Aquela que ele tinha antes. Porque agora, a natureza gloriosa do Pai já foi revelada. É chegado o momento em que tudo que tinha que ser feito já foi feito. O que precisava ser dito, o que esse mundo precisava entender do Pai, já foi dito. Foi dito o suficiente. O que esse mundo precisava entender a respeito da glória de Deus, já foi dito. Mas nós somos movidos por expectativa, meu irmão. Você chegou aqui hoje com uma expectativa. Se você não conhecia a igreja e chegou aqui pensando, vou numa igreja hoje, chega aqui, talvez a minha barba, mas não só a minha, porque tem barbas muito mais volumosas do que a minha aqui nesse lugar, pode fazer com que você não pense mais que isso aqui é uma igreja. Porque quando a gente sai de casa, a gente sai com uma expectativa. Às vezes o fato de você chegar aqui e ver que tem homens sentados do lado de mulheres, não está um para cada lado, já derruba a expectativa que você tinha. Nós somos movidos por expectativas. Quando você chegou aqui e viu o pessoal cantando, claro que eu estou falando de coisas absurdas, mas acontece. E você viu que tem uma bateria lá, embora bem trancada lá, a gente não deixa ele solto, o baterista. Os bateristas me olharam assim. Porque só eles ficam passando calor lá, né? Mas nós vamos resolver isso. Logo, né? Cadê os que vão resolver o problema? Tá a caminho, mas vem de longe ainda o negócio. Vem de longe. Tá bom não, quando chegar o inverno já chegou aí o negócio. Às vezes essas coisas atrapalham a gente. Porque a gente chega com uma expectativa. Ela botou uma armadilha aqui para mim, né? Essas coisas atrapalham a nossa expectativa, às vezes é atrapalhada por uma coisa ou outra. Irmãos, pense você assim como eu. Nós estamos falando hoje de uma coisa de suma importância. Eu deixei para falar isso de forma muito sucinta. Ou seja, não que eu vou falar pouco, né? Mas eu vou falar muito sobre a mesma coisa. Cutuca o irmão que está do teu lado. Para quem que Jesus veio aqui nesse mundo? Para quem foi? Assunto polêmico. Assunto muito polêmico. Mas eu não vou falar de polêmica. Porque eu vou falar conforme a gente acredita aqui na igreja e não vou ficar levantando hipóteses. Irmãos, Jesus ele vem, apresenta a natureza do Pai, ele apresenta quem é Deus para todos que viviam na sua volta naquele momento.
E ele não foi aceito por todos. Digo mais para você, ele não foi aceito justamente por aqueles que deveriam aceitá-lo, ou não é? Quem é que sabia que ia vir um Messias? O povo? Quem? Os judeus. Judeus. Eles sabiam que ia vir o Messias. Tudo o que eles faziam na sua lei apontava para esse Messias. Cada sacrifício, o templo, o lugar santíssimo, tudo isso manifestava uma representação daquele que viria como Filho de Deus. E eles sabiam disso. Isso não é invenção depois de Cristo. Não, isso era o que é. Só que o que aconteceu, irmão? Não sei se você já viu isso acontecer, porque é meio raro. É meio raro as igrejas começarem a pregar coisas do mundo, né? É meio raro as pessoas começarem a pedir para Deus para encher a sua carteira e não para curar a sua alma. É meio raro as pessoas virem para a igreja para pedirem um emprego e não para pedir a salvação do pai, da mãe. É meio raro as pessoas desfilarem na igreja com roupas caríssimas e ostentarem carros e coisas, enquanto outros irmãos às vezes não têm nem mesmo carne para comer todos os dias na sua mesa. É raro isso, irmão. É raro a competitividade nociva entre os irmãos da igreja. Não é raro isso. Na época de Jesus, não era muito diferente. O pessoal tinha se vendido a um sistema. Sistema esse, que aqui na nossa tradução, e na outra também, se eu não me engano, é resumido com uma palavra, que foi traduzida para nosso português e também para o inglês, como mundo. Mas é uma palavra diferente daquela primeira palavra que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não, essa palavra fala de uma outra coisa, que não é um mundo como o universo. Fala mundo, da mesma raiz da palavra humano. Da mesma raiz da palavra humanidade. Você sabe o que quer dizer humanidade? Sabe qual é a palavra em hebraico, então, que é traduzida para humano? Adam. Adão. Humanidade. O mundo humano é o mundo adâmico. O mundo naturalmente pecador. Essa palavra que está falando aqui, no versículo 6, que está dizendo o seguinte: eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me destes. Jesus está falando aqui que existia, e existe até hoje, e quando você fala, e eu já tirei sarro disso também, quando você fala assim, essa é uma música do mundo, e eu já falei, e já vi gente que eu gosto falando, que se não é música do mundo, então é música extraterrestre. Não, isso tem uma raiz correta. Música do mundo é uma música da natureza deste mundo, que é pecadora. É uma música que vem de uma raiz de pecado, de um sistema organizadamente pecador, que se preocupam somente com si mesmo, que buscam a autossatisfação dos seus prazeres, buscam violar, rebelar-se contra alguém que sabe muito mais do que a si mesmo,
buscam negar aquele que criou todas as coisas, que organiza todas as coisas e que sustenta todas as coisas. Sustenta. Porque você também ouviu o próprio Cristo falar que o sol nasce e a chuva cai, tanto no terreno do ímpio, quanto do justo. Se existe um Deus que é misericordioso, existe um Deus que é amoroso, existe um Deus que demonstra aquilo que é correto, que pune, que corrige, que ensina, que disciplina, que administra. Ele administra tudo em suas mãos. Tudo. Olha para a pessoa que está do teu lado. Sabe teu tio bêbado, Kenny? Todo mundo tem um tio que é meio bêbado, não tem? Não, eu não tenho lá em casa. Então tu vai ter. Não, não vai ter não. E a tia fofoqueira? Ah, essa eu tenho. Batem uns que nem olharam. Não tem a tia fofoqueira? Ah, não tem, irmão? Não, são tudo crente lá em casa. Tá, então vamos falar assim. Sabe aquele teu parente bem religioso? Eu gosto de dizer assim, ó, religioso das 4 patas. Não tem? Aquele que tudo, ai, amado. Amado é brabo, né? Amado é complicado. E geralmente se fala amado para quem não é amado, né? Mas amados, não, opa. Tchê, esse mundo, ele está em todos os lugares. A natureza que nos faz pecadora. Eu vou largar um amado sério daqui a pouco, eu tenho certeza disso, eu estou nervoso. Que barbaridade. Não. A natureza nos faz, a natureza adâmica, o homem natural que existe dentro de nós, é aquele que revela a esse mundo o quanto nós somos carentes da presença de Deus em nós. E a lei, aquela época, ela veio para demonstrar o quanto nós não conseguimos ser perfeitos. Ela veio para revelar ao mundo inteiro o quanto nós somos pecadores e o quanto nós dependemos, dia após dia, de pegarmos aquilo que é precioso e sacrificarmos diante de Deus, dizendo, ai de nós pelo nosso pecado. E isso apontava para aquele que faria isso por todos nós. Para que aquele pesar da morte, principalmente pela injustiça, porque se matava animais, para quê? Para justificar pecados que não eram dos animais. Inclusive se tinha o cuidado de ser os animais mais perfeitos, para não ter motivo nenhum de dizer, não, esse animal já veio meio torto assim, deve ser um maldito de Deus, então vamos matar ele porque é um desgraçado. Não, tinha que ser perfeito. Para quê? Para que a gente entendesse que um dia, o Filho do próprio Deus, sem pecado algum, sem máculas, seria morto por nós. Mas esse povo, ele estava vendido a um sistema adâmico, um sistema desse mundo, que se preocupava em se inflar de informações, de conhecimento, e conhecimento vão, porque na hora que precisava, eles não estavam preparados para reconhecer a natureza gloriosa de Deus. Eles queriam a glória para o seu povo. Eles não admitiam que a glória que seria revelada não era uma glória sobre os outros, mas era uma glória que se sujeitava aos outros. Pensa comigo. Um povo que nasce, cresce, e é plantada uma semente dizendo para eles assim: vocês são o povo escolhido de Deus. Aí, um ventinho vão, de doutrinas vãs, chega no ouvido e faz assim:
e diz assim: vocês são melhor que os outros. Não é difícil, irmão. Não é difícil nós chegarmos na igreja e ouvirmos que Deus nos escolheu e pensarmos, já que Ele me escolheu, eu sou melhor do que aquele que Ele não escolheu. E essa ideia é vendida hoje. Os mais ungidos, os mais separados, aqueles que dizem, levanta sua mão e diz: eis que te digo hoje. Ei, peraí, eis que me enganei. Como já vi, chegou esse tempo lá em casa, uma mulher revoltadíssima, porque tinha ido na igreja, e tinham dito para ela que o marido ia ser curado, e o homem estava na UTI para morrer, e estava muito melhor antes, sem contar um monte de coisa material, que caiu tudo. E sabe qual foi a justificativa que deram para ela? Você sabe qual foi a justificativa. Já deram essa justificativa para você? Por que não aconteceu aquele milagre que profetizaram na tua vida? Porque a culpa era de quem? Sua. Porque você não teve fé. Ei! Quanta fé! Jesus tinha um termômetro, botava no sovaco dos caras para ver se ele tinha fé o suficiente para depois orar por eles para ser curado, né? Aqueles que tinham pouca fé, aqueles que eram renegados de todos, aqueles que ele nem conhecia, eram curados. Por que não são hoje? Porque talvez hoje, aquilo que precisa ser dito, aquilo que precisa ser conquistado, não é através de quanto dinheiro tem na tua carteira, e não é através de quantos sinais você precisa. Até porque tudo aquilo que precisava ser glorificado nesse mundo, através do Filho, já foi. Hoje em dia, todo o resto é brinde. Mas os sinais acompanhariam. Mas qual era o maior sinal daqueles que eram discípulos de Deus? Era o amor que sentiam uns pelos outros. E aquele que sobe num patamar de superioridade e aponta para os outros, achando que ele é mais cheio de si, ele não admite o amor. Porque o amor se sujeita, se coloca abaixo. Abaixo. É porque foi isso que o nosso Jesus fez. E o que aconteceu com eles? Aquele povo que deveria recebê-lo, não recebeu. E esse povo não recebeu, pelo mesmo motivo que hoje tem gente que não fica na nossa igreja. Copinho mais discreto hoje, né? É que é revezamento, né, mãe? No domingo que vem é o verde, né? Beleza. Quem não sabe do copo verde, assista a pregação da semana passada. O exemplo foi melhor do que o X-Men, esse da semana passada. Eu estava assistindo a pregação e não tinha entendido até a hora do exemplo. Irmãos, o que eu estava falando? Não, X-Men foi depois já que eu já tinha me perdido. Muitas vezes as pessoas não ficam aqui na igreja, não permanecem, porque querem ver aquilo que queriam ver, que fez elas saírem de casa. Eu quero ver aquilo que eu conheço como glória de Deus. Eu quero ver sinal, eu quero ver aleijado levantar, eu quero ver o sem braço que nasceu o braço. Nem que seja alguém desempregado ficar rico, eu quero ver alguma coisa assim. Aí, irmão, eu descubro que isso não é a glória de Deus. Eu descubro que a glória de Deus está naquele dia em que Jesus olha para aquela mulher que adulterou para o marido e diz para ela: onde é que estão aqueles que iam te matar? Onde é que estão aqueles que te acusavam? E ela diz: foram todos embora. E o único que poderia tocar qualquer pedra diz para ela: vai, não peca mais. Eu também
eu também não te julgo. Eu também te deixo passar essa. Só não faz de novo. Quem é esse Deus? Só essa mulher sabe o tamanho dessa glória. Os judeus, os mestres, porque todos eram judeus, os mestres da lei, os grandes sábios, aqueles que sabiam tudo lá, eles não admitiam estar errados a respeito de algo. Muito menos que isso ia balançar com toda a estrutura que eles tinham. E aí Jesus diz o seguinte: eu vim e revelei. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me destes. Eles eram teus e tu destes para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem e agora sabem que tudo o que tens dado vem de ti. Tens me dado vem de ti. Jesus não está falando aqui de pessoas que eram não judias. Jesus não está falando aqui de pessoas do mundo que eram pagãos. E ele tinha tirado das pessoas... Não, ele estava falando de uma forma geral, a respeito de uma coisa que nós falamos domingo passado. Tu que o irmão está do teu lado. Você sabia que a mulher... Diz para ele assim, sabia que a mulher deve ser submissa à autoridade do marido? Por que você está rindo, irmã? Tem uns que não tiveram nem coragem de falar, né, cara? Hã? Não, agora fala assim, ó. Ô varão, olha para essa varoa do teu lado e diz assim: você sabia que a mulher tem que ser submissa à autoridade do marido? Sabia ou não sabia? Hã? Fala assim: amor, sabia? Pois então, eu descobri agora, não sabia isso aí, entendeu? Mas vamos dar uma consultada na Bíblia para ver se ele não está enlouquecido, né? Até porque ia ser tão ruim nós ter que inverter todas as coisas lá em casa. Ficou tenso o clima aqui. Irmão, a mulher deve ser submissa à autoridade do marido. Aqui, nesse texto fala, a gente viu no domingo passado, pois tens dado ao filho autoridade sobre todos os seres humanos. Essa autoridade aqui, irmão, ela também se lê responsabilidade. A autoridade sobre alguém é alguém que tem responsabilidade daquela vida. O marido é o responsável pela vida e pela fé, pelo caminhar da esposa. Porque se alguma coisa acontecer com ela, vai ser dele que ele vai ser cobrado. Aí a mulherada já, então, né? Porque a autoridade do teu patrão, a autoridade do professor da escola, a autoridade de qualquer chefe, de qualquer instituição, não é só o fato dele poder mandar e desmandar em ti. Não, é o fato dele ser o responsável por tudo o que tu faz. Por isso que ele tem que dar a direção. E por isso que aquela mulher que o marido não é cristão, ela deve respeitá-lo, mas a autoridade sobre a vida dela é o próprio Cristo. Digo para você, irmão, que essa autoridade está diretamente ligado com essa estrutura que se cria aqui. Lembre comigo, Jesus está falando aqui a respeito das coisas que os discípulos precisavam saber do que ia acontecer agora. Ele ia para a cruz, cara. Ele ia ser preso, ele ia ser humilhado a partir de então. E ele começa dizendo, tudo o que precisava acontecer, Senhor, já foi feito, já está concluído. A partir de agora, tudo o que eu fiz já se consumou, já está feito. A cruz vai ser só o exemplo de tudo para que seja lembrado. Mas tudo o que foi feito agora já foi suficiente. Eu manifestei a tua natureza aqui, todos descobriram quem tu é a partir de agora. Todos já sabem o que tu faz e por que tu me enviou. E eu recebi a autoridade para dar para eles a vida eterna. Eu dei a possibilidade para eles de ganharem uma vida sem pecado.
Eu dei para eles a possibilidade de serem transformados. Eu dei para eles a possibilidade de se tornarem um comigo, assim como eu sou um contigo. E o que acontece agora? Agora eu quero saber quem são as pessoas que são atingidas por essa autoridade. Porque ele deu autoridade sobre todo o mundo, e esse mundo é aquele primeiro mundo. O mundo, o universo. Ele deu autoridade sobre tudo para Cristo, para que ele possa dar a vida eterna para todos aqueles que nele creem. Mas ele diz o seguinte: todos aqueles que tu tiraste do mundo e deste para mim, todos aqueles que tu passou para mim a autoridade, todos aqueles que entenderam essa mensagem, todos aqueles que foram impactados, que foram confrontados, que atenderam a um chamado de uma mensagem, todos aqueles que ouviram o teu chamar, todos aqueles que ouviram uma mensagem, a tua mensagem, a mensagem da salvação, a mensagem que diz que tu é o único Deus, o Deus que criou todas as coisas e que me enviou como filho para mostrar quem tu és e como tu resolve as coisas. Todos esses que ouviram essa mensagem, tu me deu a autoridade sobre a vida deles. Tu me deu a responsabilidade sobre a vida deles. Eles já eram teus, diz o texto, irmão. Eles já eram teus. Eles já eram teus. Olha para a pessoa que está do teu lado. É muito difícil perder alguém, irmão. É muito difícil perder alguém. Deus tem, dia após dia, trabalhado nas nossas vidas a respeito da perda. O distanciamento de alguém que nós amamos, mesmo conscientes e sabendo que um dia vamos nos encontrar, dói demais. Demais. E aí a gente entende um pouco mais do tamanho do amor de um pai cuja criação inteira resolve se distanciar dele. E mesmo que ele saiba que um dia, mesmo que ele olhe para o final e saiba que um dia aquilo tudo vai voltar a ser como deveria, e que um dia são 1000 anos e o tempo é dele, é impossível ficar confortável com um filho que se afasta, com alguém que você ama, que se afasta de você e você não tem mais contato com essa pessoa. E Jesus veio aqui a esse mundo, irmão, para mostrar para a humanidade que mesmo que todo homem pecador tenha se afastado dele, mesmo que todos aqueles que resolveram dizer o seguinte: dane-se esse mundo, aliás, dane-se esse Deus, dane-se essa história de igreja, dane-se todo o resto, eu preciso agora que todo mundo me aplauda, eu preciso agora chamar eu a atenção. Inclusive, esse negócio de glória a Deus é só para fazer uma palavra bonita, porque quando dão glória a Deus, aqueles aplausos, na verdade, eu sei que são por causa das minhas frases de autoafirmação. Glória a Deus? Hã? Você pode dar um glória? Para quem? Por quê? O que é glória? A glória de Deus foi revelada na humilhação do Filho. A glória de Deus foi revelada no perdão. Você quer glorificar a Deus, você não tem que ficar gritando na igreja. Você tem que chegar em casa e perdoar a tua mãe, perdoar o teu pai porque eles se separaram. Você tem que chegar em casa e abraçar o teu filho e dizer para ele: filho, não importa onde tu esteja, eu tenho orado por ti, eu sei que Deus está contigo. Porque não importa se ele usa droga, se ele arrumou uma namorada assim, assada, largou você de mão, fez tudo errado. Não importa se teu pai e tua mãe são malucos. Não importa, cara.
Eles são de Deus. Eles são de Deus. Eles são criação de Deus. Foi Deus que deu a vida para eles. Não importa o que eles façam. E às vezes, a gente, assim como os judeus, pelo fato de a glória que a gente esperava que acontecesse na nossa vida, seja a glória de se sacrificar pelos outros. Quando a gente descobre que a glória, cara, é você perdoar a tua namorada, a tua mãe, teu irmão. Irmão às vezes é complicado, né, cara? É onde às vezes dá uns enroscos mais feios. Às vezes essa dificuldade, teu patrão do serviço, mesmo que ele não se arrependa, que ele não demonstre nada, que ele continue sendo tudo aquilo que você critica que ele é. E você perdoar ele no teu coração e se dispor mais uma vez para morrer por ele. Essa é a glória revelada de Deus, porque foi isso que o Filho fez. Se você busca a glória para ir para o monte e ver luzinha, eu digo para você, irmão, quando Pedro, Tiago e João, ou era só Pedro e João? Pedro, Tiago e João viram uma glória, viram o rosto de Cristo brilhante, aquela história toda que você conhece. Eles disseram, vamos montar barracas para nós aqui, eu monto uma barraca para ti e tudo mais. Assim, não. Tá maluco? Preciso completar o trabalho do meu pai. E o trabalho do pai é esse. O trabalho do pai é esse. O trabalho que ele me deu para fazer é esse. Que o mundo conheça a natureza gloriosa de Deus. Irmão, se você não consegue, se você não entendeu ainda, que não há espaço para egoísmo, para vaidade, no momento em que a glória de Deus se manifesta aqui nesse mundo, ela se manifesta da seguinte maneira: onde é que estão os discípulos? Vamos enfileirá-los aqui, e eu, como um escravo, eu vou pegar e vou lavar os pés deles. Essa é a glória de Deus. Tu entende isso? Que o próprio Deus estava lavando os pés de pessoas que cometeram inúmeros pecados. Ou você, assim como eu, pensa que você é um escolhido de Deus melhor do que os outros, assim como os discípulos eram melhor que os outros? Não eram. E te digo mais, aí está a diferença, porque somente aquele que entende que de muito precisou ser perdoado, de muito se arrepende. Os líderes judeus, aquele povo lá, eles não entendiam que eles estavam errados, eles não admitiam o seu erro. Por isso Deus escolheu os loucos desse mundo para confundir quem? Os sábios. Eu tenho certeza que tem muito mais gente que sabe muito mais do que eu da Bíblia, muito mais do que você, e você tem vivido uma vida muito mais próxima de Deus do que eles. E não é difícil isso acontecer, irmão. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente se infla, mais a gente é humilhado. Porque é assim que se manifestou a glória de Deus. Ele tinha compaixão do mendigo remelento, mas ele virava a mesa daqueles que moravam dentro do templo. Ele chamava de hipócritas. Ai de vocês! Ou seja, vocês não imaginam o que vai acontecer com vocês. A ira de Deus vem sobre o pecado daqueles que conhecem a verdade e viram a cara para a verdade. E eu pergunto para você hoje, qual é a verdade que arde no teu coração? Ela denuncia o quê? Um pecador que não se arrepende? Ou um humilhado que se joga no chão? Cristo veio para aqueles que estavam perdidos, pobres, nus, acabados desse mundo. Por isso que foi fácil você se converter, irmão. Olha o lixo de onde tu veio. Porque é mais fácil entrar um camelo na fenda de uma agulha do que um rico entrar no reino. E aí você quer ficar rico, para quando teu filho nascer ele ser rico e não se converter nunca. Porque
eu preciso encher meu celeiro. Acorda! Acorda, irmão! O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é o que se pode tocar. Não é. A vida eterna é uma vida longe do que faz você ser o que você é. Sabe? Sabe o que você é quando você bate o dedo mindinho no canto da mesa de centro da sala? Sabe? Já contei essa história para vocês uma vez. Vou contar rapidinho, é a última história. Quem conheceu meu pai sabia que ele era uma benção. Mas quando ele ficava bravo, sai de perto. Uma vez, antes do Ministério Despertar acontecer, né? Não que isso faça tanta diferença. Mas uma vez, lá em casa tinha uma... Eu já contei essa história, me perdoa, irmão, se você já se lembra. Tinha aquelas... Tem ainda até hoje... Aquela janela que puxa uma cordinha e baixa um negócio assim, sabe? Como é que é? Persiana, não? Persiana, né? E aí aqui em cima tem uma caixa enorme, que fica um rolo lá dentro, e aquela coisa desce por aquele rolo, desce por aquela caixa, né? Super técnica essa minha informação. E aí aquela coisa, de uma certa forma, tu puxa e ela tranca, às vezes não tranca. E há muitos anos atrás, por um bom tempo, uma moça ia limpar lá em casa. E essa moça, uma senhora, uma mulher, ela ia limpar lá em casa. E aquele negócio era meio maniático, era que nem todo mundo lá em casa, né? Acompanhava os donos da casa. Era cheio de mania. E ela puxou aquilo de um jeito que trancou tudo, completamente. Não descia, não subia, ficou de lado assim, um pouco caiu, outro... Cara, foi um terror. Só que acontecia seguido aquilo lá. O problema não era isso, porque era fácil, era só abrir aquela caixa e mexer ali que ajustava. Eu estou falando, para você me lembrar depois, né, a respeito de ser revelado quem a gente é na hora que a gente é testado, né? Aí chegou o pai em casa, e a mãe disse, olha só a fulana, eu me lembro o nome dela só por causa disso, cara. Ela fez isso aí. Não, ele nem falou quem foi. Ela diz, olha aqui, apelidos íntimos revelados nesse momento, né? O pai não está aqui mais para ficar bravo comigo, a mãe, só fica a mãe. A mãe, ô Caguinho, estragou a janela de novo. E ele chega, morde a língua, né? O problema de abrir aquilo lá, porque tinha uns 40 parafusos. 40 parafusos, irmão. Naquela época, parafusadeira era coisa chique demais. E tinha que... E os parafusos eram desse tamanho assim, irmão, para tirar. 40 parafusos, uma coisa daqui até lá, assim, toda a volta. E ele sobe com toda a paciência que Deus deu para ele, e que naquele momento ele deixou na gaveta. E eu segurando a escada, e ele resmungando. Só que ele estava pro lado de dentro, aquele negócio é do lado de dentro. Mal sabia ele que aquela senhora que tinha limpado estava passando pelo lado de fora naquele momento, janela aberta. E ele ali resmungando. E tem uns parafusos que são piores que os outros, né? Não tem? Não tem? Aqui mesmo, vou tirar isso aqui do inferno, meu Deus do céu. Essas coisinhas aqui que a gente tirou. Meu Deus. E nós tirando ali o parafuso, eu segurando a escada, né? Imagina se ele resolveu cair ainda. Uma vez ele caiu, mas acho que fica para outro dia essa história. E aí, ele tirando o parafuso, e bem na passada dela, ele não viu. Mas ele dá uma rajada, uma língua de fogo, dizendo assim, o diabo quando não vem, ele manda o filhote. A mulher nunca mais olhou para a nossa cara. Já deve fazer uns 20 anos essa história. E é verdade. Irmãos, na hora que tu bate o cotovelo, óbvio que não é isso, irmão. Isso eu estou fazendo um exemplo exagerado. Mas na hora, cara, que a tua esposa olha para ti e diz assim, mas tu não faz nada direito. Já aconteceu?
A hora que a tua mãe diz para ti assim: eu não sei de onde é que saiu esse filho. A hora que o teu filho olha para ti e diz assim: eu não sou mais teu filho. Não aguento mais essa casa. Só enxergo os meus defeitos. Essa é a hora do parafuso da tua vida. Essa é a hora de tu saber se tu faz parte daqueles que foram tirados desse mundo, ou se tu ainda faz parte do sistema desse mundo. Porque quem faz parte do sistema desse mundo não acredita naquilo que foi revelado através do Filho. Quando teu marido diz que tu não serve mais para ele, quando teus filhos dizem que você não é mais pai, não é mais mãe, quando a tua mãe, filho, o que faltou? Quando a mãe diz para o filho, para ele pegar as coisas e ir embora porque ele não tinha mais lugar aqui. É bom que vocês saibam que essa pessoa que está falando isso, ela faz parte do sistema desse mundo, mas você reage como alguém que você é. Você faz parte daqueles que foram tirados desse mundo, que acreditam na natureza gloriosa do Pai. Nós somos igreja de Cristo. A gente é para ser assim, não é? Certa vez o mesmo Cristo disse o seguinte: aquele que te dá um tapa no rosto, você revida com a outra face. Essa é a natureza gloriosa de Deus. Quando você ouve alguém te menosprezando, te xingando, e mesmo assim contém a fúria que há dentro de você, a natureza desse mundo que há dentro de você. E lembra, eu fui tirado desse mundo. Eu sei que essa manifestação não é a manifestação que vem do coração de Deus. Eu sei que um dia essa pessoa que está aqui diante de mim, me maltratando e me humilhando, vai alcançar, sim, a revelação da natureza de Deus. Ela vai ser transformada. Mas eu já sou transformado. Talvez o que falta é a minha reação dizendo: desculpa, eu não queria ter machucado tanto você. Eu sou cheio de defeitos. Eu tenho tentado melhorar, mas ainda não consegui o suficiente. Você faz isso? Você diz: perdoa ele, Senhor, porque ele não sabe o que faz. Mas você quer subir no monte e ver luzinha. Não, eu não quero subir no monte e ver luzinha. Eu quero que o meu coração seja igual ao de Cristo. Eu quero que meus olhos enxerguem aquilo que Cristo enxerga. Porque se meus olhos forem bons, meu corpo todo será cheio de luz. Eu quero chegar lá em casa e ter um relacionamento com a minha esposa que é digno de um casal cristão, aonde a verdade não é omitida por causa de crises de raiva e de fúria, aonde eu converso com os meus amigos e eu não preciso inventar uma história. Eu chego para ele e digo a verdade. Sabe por quê? Porque a verdade é que eu amo ele. Por pior que seja aquilo que eu preciso dizer. Errei, falei mal de ti. Cara, mas assim, eu vi a bagunça que eu fiz, mas agora eu quero te dizer: me desculpa, me perdoa. Eu quero estar perto de ti. Essa é a natureza dos filhos de Deus. Aqueles que o Senhor tirou desse mundo reagem dessa maneira, irmão. O Senhor Jesus morreu e fez tudo o que fez e viveu aqui nesse mundo para que você fosse diferente do que esse mundo faz de você. Não sei. Não sei aonde essa mensagem vai chegar, mas sei que hoje chegou no teu coração para dizer para você: ei, aonde eu estou? O que eu estou fazendo? Por que eu estou vivendo o que eu não deveria viver? Como seria a glória de Deus? Seria revelada em um casal que casa virgem? Seria revelado em um casal que se separa depois do casamento? A glória de Deus seria revelada em um pai que humilha e maltrata o filho porque o filho quer atenção? A glória de Deus seria revelada
em homens e mulheres que vêm na igreja só porque não tem nada melhor para fazer, até porque quando tem, não vem. A glória de Deus será revelada em um funcionário que se esconde do trabalho para que os outros trabalhem mais do que ele? Eu não sei, meu irmão. Mas como o Gui falou agora há pouco, é mais do que você trabalhar, estudar e ter sua família. O mundo quer ver uma glória. Ele não espera que seja isso, mas quando ele vê alguém que tem compaixão, alguém que se humilha pelos outros, que está disposto a assumir o preço de algo que não é seu, pagar por aquilo que não fez, alguém que está disposto a ter amor o suficiente para perdoar. Ele causa duas reações, ou uma revolta incessante, dizendo, não pode ser verdade, existe alguém que faz aquilo que eu deveria estar fazendo, ou o constrangimento de dizer, ei, eu não imaginava ouvir isso de quem eu ouvi, mas e agora, o que eu faço com essa informação? Quero dizer para vocês, nossa igreja não é melhor que a de ninguém, até porque a gente está aprendendo. Mas vamos colocar em prática esse pouquinho que a gente está aprendendo. Acho que a gente tem jeito ainda. Porque a gente é dele. E se ele revelou para nós, domingo que vem nós vamos falar um pouco mais disso. Mas essa glória pode brilhar na nossa vida. Spoiler, já tem brilhado. E o que a gente faz com isso? Mesmo você fazendo o que você faz, cabeção. Deus é bom demais. Ele nos presenteia com uma vida eterna, do terno amor de Cristo. Que não é o terno que se veste, mas é o terno. É o materno. É o fraterno. É aquilo que é confortavelmente abraçado e envolvido, defendido, suportado, acolhido, perfeito, sem mácula, sem pecado, sem falhas e para sempre. Esse é o eterno amor de Cristo. Eterno. Amém? Você quer viver uma vida eterna com o Pai? Então fica de pé no teu lugar aí. Quem eu era, diminua, e que tu cresças mais em mim. Identidade de amor.